Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa nossas conversas, Salmo 144, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Estamos em novembro, dia 15, comemora-se a República do Brasil, né, a proclamação da República. E a gente precisa lembrar, né, que a República cometeu um dos maiores crimes da nação contra a própria nação, que é a Guerra de Canudos. Né? É uma grande oportunidade conhecer essa história, é muito importante para que a gente possa compreender o quanto daquilo que vivemos hoje, das dúvidas, das angústias, né, são ainda repercussões dessa república, né, que começou de maneira afoita, né, e que no seu início não teve pudor de investir contra o próprio povo. Né? Então, a gente precisa perceber que a guerra ela faz pouco mais de 100 anos, né? Então é muito recente em termos históricos, né? E a gente sabe que suas consequências, né, os seus traumas ainda são sentidos, né? As feridas ainda estão abertas, né? E bom, eu estou deixando a barba crescer, né? Uma menção a Antônio Conselheiro, que era líder do povoado de Canudos. Antônio Conselheiro era uma pessoa simples, uma pessoa que ele era escrivão de cartório, né? Um cearense, que após uma desilusão amorosa, né? Ele, né? Momentos de reflexão, né? Acabou se devotando intensamente à religião. No Nordeste é muito comum os beatos, né? Ele se tornou um beato e peregrinava, né? Entre os vilarejos do sertão e tinha o hábito de reconstruir as capelas, né? Então ele conseguia mobilizar as pessoas, né? Para reconstruir capelas que estavam em ruínas, que estavam abandonadas, né? E por isso ele era uma pessoa muito querida, era uma pessoa que, como beato, peregrinava de vilarejo em vilarejo, né? E ele era sempre visto pelas estradas, né? E era objeto do comentário dos povos ao redor, né? Ali do sertão, próximo à bacia do São Francisco. Né? E tinha o carinho das pessoas, né? Então, assim, esse é o perfil do Antônio Conselheiro, né? Que foi agredido pela República, pelo governo federal, né? Da época, né? Então, assim, isso porque ele se declarava monarquista, né? Então ele era uma pessoa que aglutinava várias pessoas ao seu redor, né? Tinha confiança, né? Gozava de prestígio, né? De muitas pessoas, né? Na maior parte pessoas necessitadas, né? E ele se declarava monarquista, né? O grande medo da República era ter um líder carismático, né, que mantivesse acesa a ideia de que a monarquia era seria um governo melhor, né, do que a República. Isso era uma convicção pessoal do Antônio Conselheiro, né? A gente pode compreender isso porque Dom Pedro II foi um estadista muito dedicado e muito querido também, né? Então, a República recente, né, era óbvio que havia muitas pessoas que
que defendiam a monarquia, né? Principalmente inspirada na pessoa de Dom Pedro II, que foi imperador por muito tempo, né? E as pessoas tinham saudade, né? As pessoas não conheciam o novo da República, né? E, bom, uma coisa totalmente comum, natural, compreensível, né? O que não é compreensível é um governo que se diz civilizador agredir o próprio povo, colocar o exército, né, contra o próprio povo, né? O exército foi várias vezes escorraçado, né, nessa guerra, né? E, assim, é uma grande vergonha. Euclides da Cunha relata isso com pesar, porque ele era republicano, se decepcionou com a República por conta de ser testemunha da Guerra de Canudos. Por que é importante a gente lembrar de Canudos, lembrar de Antônio Conselheiro, né? E é por isso que estou deixando minha barba crescer até dia 15 de novembro. E assim, seria legal as pessoas terem esse gesto de memória, esse protesto para manter a memória, né, sempre ativa. Deixar, né, uma semana, 15 dias, um mês. Né? Eu estou deixando a minha desde a Copa, desde os primeiros jogos da Copa, porque eu considerei essa Copa no Brasil um despropósito, né, por conta de que a mídia toda ficou atenta à Copa e no período mais importante das eleições, que são as convenções partidárias, que a gente não teve, né, uma dedicação da imprensa sobre as convenções partidárias, né? E é uma eleição presidencial, governador, Congresso Nacional e deputados estaduais. Bom, a gente precisa considerar todas essas estruturas e essas questões. Mas por que lembrar de Canudos? Justamente porque Canudos reflete um conflito, né, de assim, um abuso de poder de um governo que traz uma novidade, né, contra um povo que mal foi convidado a participar dessa alteração de regime, de governo, de monarquia para a república. O povo não foi consultado, não participou disso, né? Principalmente as pessoas que estavam ali isoladas no sertão nordestino, né, ali no interior do país. O Brasil sempre foi uma constelação de portos, né? Então a população do litoral não tinha nenhum contato intenso e nenhuma afinidade com as pessoas do interior. Então o movimento que aconteceu, né, no Rio de Janeiro, né, dificilmente teria a aprovação e a participação de pessoas que estavam isoladas, né, à margem de todo o processo. Isso que aconteceu da monarquia para a república e depois dessa repressão da república aos brasileiros que preferiam a monarquia, né, ou se não preferiam nada, né, essa preferência ela é identificada com Antônio Conselheiro, mas a população de Canudos confiava em Conselheiro, né, até Conselheiro, né, é um título muito importante do Império Brasileiro, né? Mas assim, as pessoas confiavam no Conselheiro. Então também quer dizer que que os caboclos, né, os sertanejos de Canudos eram monarquistas também. Então assim, para você ver como é muito complexo e confuso, né? Confusas são as relações. Nós estamos aqui sendo provocados, né, com uma reforma política, como se a reforma política fosse algo totalmente urgente. Não sei se né? Nós temos vários problemas de corrupção? Sim, mas vamos ver. Quem é que propõe essa reforma política? A gente tem que perguntar quem é que propõe, né?
Uma das entidades que propõe a reforma política é a OAB, Ordem dos Advogados Brasileiros, do Brasil. A OAB, assim, ela é coesa em todo o território nacional? Ela é homogênea? Assim, a OAB que assina pela reforma política, ela representa, né, todas as seccionais do Brasil? Qual é o maior símbolo contra a corrupção no Brasil? Não foi Joaquim Barbosa, no STF, no caso de julgar o mensalão? Né? E não é a OAB que humilhou, né, Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, a negar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil para o Joaquim Barbosa? Poxa, sim, a OAB humilhando o presidente do Supremo, porque em um momento o Joaquim Barbosa ele fez uma consideração sobre os advogados, né? E os advogados não se sentiram prestigiados com o pronunciamento, com a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso mostra que a OAB é uma entidade mais corporativa do que preocupada com a justiça, do que com a ordem social. Então, assim, é muito limitado. Aí depois você vai considerar a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos no Brasil. A CNBB ela é intimamente ligada ao PT. Então, assim, ela é patrocinadora do PT, né? Se não for idealizadora do PT, né? Então, assim, o PT tem a sua proposta de reforma política, a CNBB coaduna com as propostas do PT, né? E mais, a Igreja Católica, a gente precisa considerar uma coisa muito importante. O Vaticano, ele é um país, ele é um interesse, é um Estado, né? Alheio ao Estado brasileiro. Tudo bem você ser católico, mas você não pode desconsiderar esse fato político de que o Vaticano é um país separado do Brasil, né? Então a gente não pode ser também impelido por uma questão de devoção religiosa, né? Colaborar com interesses que possam ferir a nossa soberania. Então, assim, isso é muito perigoso, né? O Vaticano, ele precisa se relacionar com o Brasil, mas respeitando a nossa soberania e não mobilizando fiéis religiosos, né, para talvez, sei lá, né, atender interesses do próprio Vaticano ou intermediar interesses de outros países. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A CNBB, politicamente, ela não é confiável, né? A relação religiosa eu não discuto. Cada um é fiel da sua devoção, da sua crença. Cada um tem o seu direito. Mas interferir no destino do país, atendendo interesses de outros estados, de outros países, isso é inaceitável. E depois tem a CUT. A CUT é uma central sindical extremamente ligada ao PT. O movimento sindical que surgiu o PT, assim, são relações promíscuas. Então, é claro que essa reforma política revestida pela CNBB, pela OAB e pela CUT, claro que é a mesma reforma política pretendida pelo PT. E a reforma política pretendida pelo PT é a lista fechada, né? A gente precisa entender melhor a lista fechada, porque ela é uma tentativa de golpe, muito claro, né? É você não ter mais o direito de escolher o seu candidato para o legislativo. E a gente precisa compreender que o legislativo é o poder mais importante. Se não fosse, por que o executivo, né, se sujeitaria a toda essa corrupção, toda essa sujeira para comprar parlamentares? Então, assim, precisa cuidar do nosso legislativo, do perfil dos nossos parlamentares, para que a gente possa ter um país, né, digno para todos. Caras Caeté para todos vocês.